Ok, página 97, na apostila, número 21, onde diz o movimento Nova Era, na década de 1970. Eu nasci em 79, então é da minha época quando isso começou fortemente. E Nova Era, quando eu pesquisava essas coisas, eu notei que às vezes até no português gostam de usar o inglês que é New Age, mas aqui eu coloquei no português o movimento Nova Era. E nós sabemos que existe um certo desejo de conhecer coisas invisíveis em todos nós. Ver o que está por trás das coisas, por trás do véu. É como quando você é criança, você tem algo escondido e a criança quer ver. É como, por exemplo, no dia do Natal e tem o presente, no papel de presente, e a criança quer, sabe como que é? Quer abrir um pouco e ver, e talvez passar a mão para entender o que é. Existe na humanidade e em todos os séculos um desejo de ver por trás das coisas físicas para ver as coisas espirituais. Espíritos, ou seja, anjos, demônios, os espíritos dos mortos, mágico, poder sair de si, sair da sua consciência e entrar no lugar dos espíritos. E infelizmente esse desejo impacta as igrejas, porque o que parece ser astrologia ou feitiçaria invadiu as igrejas e nós precisamos entender essas coisas. Então, se vocês puderem ir comigo para o livro de Gênesis, vamos começar bem no início, quando isso aconteceu a primeira vez, e daí nós vamos seguir a história, claro, não lidando com tudo, porque Nova Era não é o assunto inteiro dessas aulas, né, dessa matéria, é a história da igreja, mas precisamos entender isso por causa da década de 1970 e o impacto disso nos dias de hoje. Então, Gênesis 3, uma história bem conhecida, mas Adão e Eva no jardim, especificamente aqui Eva, e o diabo, ele possui uma cobra, uma serpente. Aqui versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, qual era a tentação do diabo? Ele já negou que ela ia morrer, mas ele diz aqui em versículo 5, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, existe conhecimento fora da sua vida, fora da sua mente, que está disponível para você, se você desobedecer a Deus, se você for atrás desse conhecimento contra o caminho de Deus. Eva poderia ter ido para Deus e falar, Deus, eu quero esse conhecimento que o Senhor tem, como que o Senhor quer transmitir esse conhecimento para mim? Só que ela evitou a Deus, ficou tentada, foi atrás da mentira do diabo e consumiu esse fruto e acabou recebendo sim conhecimento do bem e do mal, mas não da forma correta. Lembra, essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos isso em Gênesis 2, 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, só que
existem duas formas de conhecer algo. Você pode conhecer por ser ensinado, etc. Ou você pode experimentar. E ela acabou experimentando o conhecimento do mal. Então note que, no jardim do Éden, a serpente usada por Satanás prometeu a Eva conhecimento especial por quebrar o mandamento de Deus. Ela conheceu o pecado, mas não se tornou divina como o diabo prometeu. Existe conhecimento que somente Deus aguenta possuir. Deus consegue conhecer o mal, consegue conhecer o pecado, sim, só que sem pecar. Mas o homem não, a gente entra naquilo e se tornou parte do nosso ser, e agora nós temos um coração rebelde e duro, e nós precisamos da salvação por causa desse conhecimento. Há uma grande diferença. Mas infelizmente, desde os dias de Eva, o homem quer acesso a coisas de Deus de uma forma errada, por outro caminho, se desviando do caminho do Senhor. Letra B, ao longo dos anos, sempre existem pessoas que querem obter conhecimento divino ou espiritual, sem buscar a Deus de acordo com a palavra dele. Isso se chama de esoterismo. Levanta a mão se você já ouviu a palavra esoterismo. Esoterismo, já ouviu falar? Tá bom. Ou ocultismo. E essa palavra, já ouviram? Ocultismo, tá. Muitas vezes, na minha criação, eu entendia ocultismo é satanismo, é a adoração de Satanás. Só que nós vamos ver que tem que distinguir algumas coisas. Esoterismo ou ocultismo é basicamente a crença que há conhecimento que, ainda que esteja disponível para todos, somente um grupo pequeno vai poder aprender, e isso só por uma experiência especial. Você pode ter acesso a esse conhecimento divino, espiritual. Existe uma noção dos anjos e espíritos e talvez demônios, o próprio Satanás, existe isso, mas você vai ter que trabalhar meditando ou fazendo outras coisas para poder entrar na dimensão espiritual. E se você fizer isso, você vai, é como o espiritismo e outras coisas. As pessoas querem esse conhecimento, sempre tem esse desejo no coração. Eu já conversei com pessoas que perderam, por exemplo, o pai e foram para um centro espírita porque queriam poder conversar com o seu pai de novo. E às vezes tendo uma conversa, achando que é o pai, e provavelmente, se realmente aconteceu, não é papai, é um demônio. Mas a pessoa foi por um caminho errado para conhecimento e na verdade se entrega para o mundo espiritual, e a possibilidade de ficar possuído ou controlado por um demônio aumenta. Não é uma brincadeira, mas é extremamente comum isso. Extremamente comum. Dependendo da versão, esse conhecimento pode dar acesso a coisas espirituais, o lugar dos mortos, mágico e outras coisas sobrenaturais. Por meio de projeção da consciência, PC, ou experiência fora do corpo, EFC, a pessoa sai da consciência do corpo para conhecer coisas sobrenaturais. E os meus usados, pessoas usam drogas alucinógenas, obrigado. Hipnose e meditação transcendental. Eu me lembro de uma vez eu estava na cidade de Boulder evangelizando. Boulder fica no estado de Colorado. E eu fui para um cara de banco e ele era da religião rastafarianismo, se eu não me engano no português. Ele tinha aquele negócio bem grande na cabeça. E ele falou para mim, como se eu fosse burro, que ele tinha um conhecimento especial. Ele fala: eu tenho conhecimento que você não tem. É por meio da maconha. Ele falou para mim: quando você fuma maconha, você entra em algo que você não pode entrar sem. É uma porta. Eu falei: o Messias é Jesus. Ele falou: não, o Messias é maconha.
Para ele ficou desse jeito. Eu fiquei meio assim, nossa, como alguém pode trocar Jesus querendo maconha, né? Mas a pessoa chegou a esse nível, porque ele passava por experiências, e para ele, o ser dentro de si, a alma, na mentalidade dele, saiu do corpo e experimentou coisas fora do corpo. E para ele era uma experiência real, uma experiência espiritual, e ele gostava de usar maconha por causa desse efeito. E tem outras drogas fortes também que podem causar esse tipo de experiência. Também tem hipnose e tem a meditação transcendental. Por exemplo, no hinduísmo, o cara ele senta e procura focar. Por exemplo, ele procura uma pedra e coloca uma pedra ali na frente dele. Ele faz esse som. Aum. Aum. Ele está focando na pedra. Papai faz muito bem isso, né? Mas, não, eu não sou hindu não. Mas, no hinduísmo, a ideia não é encher a mente com a palavra de Deus e o conhecimento do livro de Deus. É tirar da sua mente todo o conhecimento para poder conhecer coisas fora de si. É outro caminho, é a mesma coisa que Eva cometeu no jardim. Não foi permitido esse caminho para o conhecimento das coisas espirituais. Mas existe isso. Existe no mundo pessoas indo atrás de certas coisas. Consequentemente, aqui, número 2, o ocultismo, que inclui feitiçaria, bruxaria, etc., é sempre um tema muito usado em livros e filmes. Vocês já perceberam isso? Muito filme, eu me lembro até muito desenho, quando eu era criança, a pessoa está dormindo, sei lá, morto, sei lá, e a alma, o espírito sai do corpo, na aparência do corpo, e vai voando, conversando com outros fantasmas, né? E tem isso nos filmes, tem isso entre os super-heróis, né? Existe tudo isso, uma certa, qual seria a palavra? Um certo interesse nesse tipo de coisa. E a Bíblia lida com isso. A Bíblia fala sobre mágicos, fala sobre adivinhos. Você pode ler Êxodo 7, Josué 13, Atos 13, Atos 16, Atos 19. Certas pessoas podendo, até através de alguma arte mágica ou arte negra, podendo realmente criar ilusões de certas coisas e podendo até falar do futuro. Lembra da moça no livro de Atos? E ela sabia de certas coisas pelo demônio que possuía ela sobre o apóstolo Paulo. Lembra disso? Ela tinha acesso a conhecimento por meios errados e pessoas até queriam ganhar dinheiro através dela. Então, quando Paulo expulsou o demônio, o pessoal ficou com raiva porque perderam dinheiro, né? Então existe isso, é uma realidade em todas as épocas, e em 1970 essa coisa começou a surgir de uma forma bem forte no mundo. Só para esclarecer, o satanismo não deve ser confundido com o ocultismo, porque o satanismo foca mais em abertamente rebelar contra o cristianismo, por dizer que o seguidor do satanismo adora o diabo. Então, tem pessoas que falam, eu sou satanista, eu adoro Satanás. Qual Satanás? O Satanás da Bíblia. Então na verdade você decidiu escolher o mal do cristianismo, que é Satanás, e inverter a coisa toda e falar que você adora ele. Na verdade há ateus que são satanistas, porque satanismo não é necessariamente praticar essas artes negras e fazer coisas assim no mundo espiritual. Pode incluir isso? Pode. E muito filme fala sobre esse tipo de coisa. Mas muito satanista usa Satanás
para rebelar contra a Bíblia e tentar mostrar como os cristãos são hipócritas, esse tipo de coisa. Interessante notar essa distinção. Todavia, nessa época, em 1966, a Igreja de Satanás foi fundada nos Estados Unidos. E essa época, 1960, como vocês viram na semana passada, era uma época de contracultura. Tudo que ficou estabelecido nas igrejas e na vida, vamos rejeitar. Lembra dos hippies, né? Deixa o cabelo crescer e não toma banho, e todo mundo mora no mesmo lugar, e tudo é lícito, sexualmente qualquer coisa. Aquela época estava surgindo música rock, eu posso cantar do jeito que eu quero e tudo, e a coisa ficou crescendo. E nessa época, as pessoas queriam experimentar com ocultismo, com conhecimento por meios ilícitos. Pessoas ficaram interessadas nas religiões do Oriente. Então, a coisa realmente estava mudando fortemente. Agora, interessante, esse desejo por conhecimento espiritual e tudo, por meios errados, todas as religiões, mas aqui eu queria colocar aqui, as 3 maiores religiões têm versões esotéricas. A versão que afeta o cristianismo é o gnosticismo, pelo menos no passado. Hoje tem outras coisas, eu vou tentar lidar com isso. A versão que afeta o judaísmo é a Cabala, e talvez seja Cabalá no português, não lembro, mas basicamente essa palavra aqui, tá? E a versão que afeta o Islã é sufismo. Vamos olhar aqui e focar no cristianismo. O gnosticismo tinha a ideia que o que é físico, o que é carnal, é maligno. E o que é espiritual e invisível é bom. E nós estamos presos dentro do físico, o ruim. Então nós precisamos ir atrás do conhecimento, o gnosis, para nós podermos realmente entender as outras coisas e chegar a um nível avançado, espiritualmente falando. Há muito mais que pode ser falado sobre gnosticismo, mas isso começou a infiltrar as igrejas até na época do Novo Testamento. Então você pode ler Paulo e outros lidando com essa falsa doutrina, mostrando a importância, por exemplo, do corpo de Cristo, porque quando Jesus entrou no corpo, ou se fez carne, como a Bíblia fala, ele não entrou em algo errado, algo pecaminoso, ele entrou em algo na semelhança do pecado. Por exemplo, nota comigo algo que eu mostrei ontem à noite no culto, Romanos 8, por favor. Diz aqui em Romanos 8, versículo 3, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus, ele entrou no corpo, mas só na semelhança de coisas erradas. Então a Bíblia diz aqui, o gnosticismo é falso. Porque então muitos dos gnosticismo, eles queriam falar coisas, por exemplo, então Jesus, ele era um fantasma. Ele só tinha a aparência de um corpo físico. Mas Deus é um Deus que gosta de nos enganar, de causar confusão. Não, essas são as coisas do diabo. Segundo as Escrituras, João 1 aqui, Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus realmente aceitou um corpo humano. O nosso corpo, sim, ficou afetado pelo nosso pecado. Agora tem a corrupção da morte e tudo isso. Só que em si, o que Deus criou não é maligno. Sofre por causa do pecado do homem, sofre por causa da presença de demônios, sim. Mas o físico não é ruim, e Deus vai criar os novos céus e a nova terra, porque o físico não é ruim para Deus. Mas gnosticismo era uma crença
que ficou misturado com o cristianismo e dizendo que nós precisamos sair do físico por meio de conhecimento especial. Algo não dentro da Bíblia, fora da Bíblia. Tipo, por esse tipo de coisa, projeção da consciência ou outra coisa. Eu preciso sair desse corpo. E tinha várias reações na época, mas o interessante é esse gnosticismo, de uma forma ou outra, está começando a voltar dentro das igrejas hoje em dia. Esse movimento que nós vamos ver aqui, que surgiu em 1970, afetava as igrejas e até hoje nós vemos muitas pessoas querendo ter, preste atenção, não conhecimento da doutrina bíblica, mas uma experiência espiritual no culto da igreja. Eu quero um culto impactante quando algo acontece dentro de mim e dentro do ambiente religioso, uma presença manifesta. A pessoa não está se preocupando com o que a Bíblia ensina sobre a justificação, santificação, expiação, glorificação. A pessoa quer uma experiência. É como uma droga. A pessoa vai no culto, estou melhor agora. É desse jeito. O movimento Nova Era, que tem esse desejo de passar por uma experiência sobrenatural, é super paralelo com o que está acontecendo em muitas igrejas. E nós precisamos reconhecer isso. Eu não sou contra a emoção, eu não posso dizer que em certos cultos percebemos algo de Deus mesmo, do Espírito Santo. Mas o nosso alvo não é vir para uma experiência. Na verdade, preste atenção, um sinal de um bom culto não é a experiência durante a hora e meia do culto. O sinal de um bom culto é como nós vivemos na segunda e na terça e na quarta, durante a semana. Se você realmente foi mudado, esse é um sinal, pelo menos um bom culto para você, né? Porque muita pessoa nem muda quando é um bom culto e o pastor prega bem a palavra. Então nós precisamos entender essas coisas porque são bem importantes. Então, letra D. Na década de 1970, o movimento Nova Era cresceu no Ocidente. Esse movimento enfatizava o esoterismo, é essa ideia de pegar conhecimento de fora do seu ser. O que aconteceu? No século XIX, havia pessoas que declaram ter podido conversar com espíritos e anjos. E eu estou super simplificando a coisa, mas pessoas falam, não, mas eu estou interagindo com espíritos, com anjos e tudo. E isso foi crescendo, essa ideia. Na década de 1950, havia um movimento de religiões OVNI, objetos voadores não identificados, que levava muitos a acreditarem em um tipo de apocalipse por contato com extraterrestres. Imagina isso, pessoas em 1950 por aí, conversando e falando, eu acho que nós vamos ter contato com seres, sabe, de outros lugares e algo vai ser o fim do mundo e talvez estejam querendo ter contato conosco, uma conversa conosco. E interessantemente, o que está acontecendo hoje em 2023? A mesma coisa. A mesma coisa. Inclusive, a NASA e essas coisas, eles estão gastando bilhões para entrar em contato com seres que ninguém nunca viu. E agora, esses dias, tem até o governo americano dizendo, sim, nós já vimos coisas os OVNIs, né, voando e ninguém sabe o que é. E tem pessoas falando, talvez seja algo do diabo para enganar o mundo, porque vão chegar demônios como se fossem extraterrestres para enganar as pessoas. Eu não sei, eu não vejo profecias sobre isso, mas é um pensamento interessante. Mas sempre tem na humanidade um desejo de conhecer essas coisas sem a Bíblia, sem usar a Bíblia. Evitar a Bíblia. Alguém já notou nas igrejas que procuram mais uma experiência, o ensino da Bíblia acaba faltando? É um problema. Então, na década de 1960, havia um movimento contra a cultura que levava muitos a abandonarem coisas consideradas estabelecidas e normais.
muitos começaram a adotar práticas das religiões do Oriente, como hinduísmo e budismo. Um yogi da Índia, chamado Maharishi Mahesh Yogi, eu acho, não, eu estou tentando, ensinava uma forma de meditação transcendental bem influente. Inclusive, ela foi praticada por bandas famosas como os Beatles e os Beach Boys. Super famosas essas bandas. Inclusive, pelo que eu lembro, eles têm até certas músicas e o título da música tem a ver com essas coisas. Então, na década 1960, a influência das religiões do Oriente com esse movimento Nova Era surgiu, e agora tem essas pessoas famosíssimas. Eu me lembro de gravações da banda chamada, vocês falam em português Beatles, fala isso para eles? Eles entrando no palco, eu me lembro de moças segurando uma cerca de de metal, tipo, eu não sei explicar, tremendo tanto, essa moça vai morrer, ela vai morrer só por ver o cara. Tipo, ela uma loucura, do jeito que ela ficou por ver. Eu me lembro, ela estava tipo chorando e tudo, só por ver essa banda, né? Coisa meio estranha quando você para pensar, quando, tipo, quem faz isso por causa de Jesus? Tipo, fica tão animado assim por causa de Jesus, mas enfim, esses grupos, inclusive, se não me engano, os Beatles, um dos cantores dos Beatles, ele falou: nós ficamos mais famosos do que o próprio Jesus Cristo. E esses estavam usando essas meditações transcendentais que vieram das religiões do Oriente, coisas que não tinham nada a ver com Deus e a palavra dele. Nada. Tudo é falsa doutrina, não tem nada a ver. Mas, através desses grupos e tudo, a ideia espalhava, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e várias novas religiões nasceram na época, e elas tinham características das religiões do Oriente. Então, pessoas estavam tendo experiências no chão, pulando, caindo, tremendo, coisas acontecendo, pessoas procurando, separar a alma do corpo, ou o espírito do corpo, para poder conhecer outras dimensões e tudo, ideias e conhecimento fora do corpo mesmo. A invasão dos ensinos da nova era no Ocidente influenciava a igreja. Há muitas pregações sobre prosperidade e palavra da fé, hoje, que vem do movimento Nova Era dentro de termos cristãos, porque existe a ideia de que o homem consegue controlar coisas sobrenaturais. Então, e na próxima aula nós vamos ver isso, mas existe a palavra da fé, é um movimento, entre aspas, cristão, que o pastor, evangelista, missionário, fala para o povo: se você quiser algo, você só fala e você pode controlar o que acontece na sua vida. Quem já ouviu algo assim? Receba! Eu recebo! Vem disso. O movimento Nova Era que invadiu essa igreja. A Bíblia nunca fala para a gente agir desse jeito. Mas a ideia é: eu consigo controlar coisas sobrenaturais pelo que eu falo, pelo que eu penso. Não tem nada a ver com, mas eu preciso ter um coração arrependido, eu preciso conhecer a palavra de Deus pela Bíblia, eu preciso reconhecer Jesus e receber Ele como meu Salvador. Não, você pode ter isso e não ter conhecimento de nada dessas coisas. Além disso, muitos que se chamam de cristãos acreditam na astrologia, psíquicos e energia espiritual em objetos físicos. Eu estava vendo umas estatísticas que uma empresa faz, pesquisando as coisas sobre o cristianismo e tudo, e é incrível o número de pessoas que falam: eu sou cristão e eu acredito na astrologia, eu sou cristão e eu acredito nos psíquicos, eu sou cristão e eu acredito que há energia espiritual em objetos físicos. Inclusive há pessoas que falam: eu sou cristão e eu acredito na reencarnação, né? Essas coisas que vêm
do diabo em primeiro lugar, mas muitas vezes vem das religiões do Oriente. Então, nessa aula eu sei que focamos mais nesse movimento Nova Era, mas na próxima nós vamos ver como esse movimento realmente entrou nas igrejas de hoje em dia.